Senhores jurados, senhor juiz presidente, estamos hoje aqui para julgar um crime que choca, que revela a face mais cruel da inveja e do desvio do cuidado. O Ministério Público está diante hoje dos senhores para pedir justiça pela jovem Patrícia Oliveira, de apenas 14 anos de idade, que, ao colocar sua vida à disposição do seu professor Miguel dos Santos, este que tinha o dever de educá-la e cuidá-la, o que ele fez, diante de uma jovem notadamente desesperada devido a uma nota baixa que tinha tirado na matéria deste professor, proferiu as seguintes palavras: "Se não houver o que fazer, eu vou pular de um prédio." E este homem, ao invés de estender a mão para essa jovem, a qual ele tinha o dever de cuidar, de zelar, disse: "Então pule." Essa jovem, que estava visivelmente abalada ao ouvir essas palavras, não pensou duas vezes, senão seguir o que tinha sido motivado por seu professor e pular de um prédio. E não pela misericórdia dele, mas sim por uma intervenção de circunstâncias alheias à sua vontade, conseguiu sobreviver por ter caído num toldo. Vale salientar ainda que as circunstâncias desse crime são muito mais profundas, muito mais complexas do que a mera omissão e descuidado do professor. Pois, ao analisar as circunstâncias do crime, foi descoberto que, em realidade, esse professor tinha muita inveja do pai da jovem, que também é um professor na mesma instituição em que ela estudava, e por este ser um homem respeitado tanto pela comunidade como no ambiente profissional, sendo muito querido pelos alunos, recebendo inclusive a homenagem dos estudantes, o acusado sentia inveja, sentia ciúmes e esse sentimento dele atingiu a jovem, tendo ela passado a ser afetada na relação de professor e aluna, porque o professor não gostava do seu pai. Cabe ainda ressaltar que em razão dessas situações, a gente observa, senhores jurados, um motivo torpe, vil, que permeou toda a ação delitiva deste homem, que, friso novamente, vai de uma clara tentativa de homicídio. Dessa forma, senhores jurados, eu friso novamente de que houve testemunhas que presenciaram toda a cena delitiva detalhada anteriormente, desde o desabafo da vítima, que estava em extrema situação de vulnerabilidade, até a resposta delitiva e intencional do acusado. Com isso, conseguimos verificar a existência de consciência e vontade por parte do agente, que são os requisitos necessários para a configuração do homicídio na sua modalidade dolosa. E também há a tentativa, porque o resultado querido pelo agente não foi atingido, mas não foi atingido por circunstâncias alheias à sua vontade. Encerrando a palavra, jurados, Miguel traiu a confiança da comunidade, agindo em total desacordo com os seus deveres como professor e principalmente como ser humano. E ele infringiu totalmente o que era certo e o que deveria ter sido feito, negligenciando totalmente o que deveria ter sido feito. Senhores jurados, hoje temos a oportunidade de dar uma resposta para os pais dessa vítima, e eu espero que, de maneira primária, os senhores acolham esta acusação que hoje imputamos ao réu de homicídio qualificado tentado, em sua forma dolosa, por motivo torpe e contra a vítima de 14 anos de idade. E, de maneira subsidiária, caso os senhores optem por não reconhecer o homicídio doloso, requeremos que seja reconhecida a ação delitiva por parte do acusado,
por induzimento e instigação ao suicídio, com o aumento da pena por motivo torpe e pela vítima ser menor de 18 anos. Com base nisso e com o que está anexado nos autos do processo, eu encerro a minha palavra na esperança de que hoje seja feita justiça pela jovem e também pela vida dessa jovem. Excelentíssima Senhora Presidente, ilustríssima promotora de justiça e senhores jurados, bom dia. Estamos aqui hoje não para minimizar a dor, não para minimizar o sofrimento, mas para fazer justiça. Justiça de verdade, daquela que olha para os fatos, que respeita a lei e que reconhece que há limites entre o erro e o crime, entre o imprudente e o homicida. E essa linha, senhoras e senhores, precisa ser respeitada com rigor, porque é isso que se faz o direito penal, da verdade e do limite. O que temos aqui não é um homicídio tentado. O que temos aqui é uma palavra infeliz, dita no calor de um confronto, onde, face à reprovação justa devido ao seu próprio desempenho, a aluna Patrícia confrontou o professor, com ânimos aflorados, perturbada mentalmente e já apresentando pensamentos suicidas. Quando, de maneira descuidada e dura, cruel até, Miguel disse que não haveria o que fazer sobre a reprovação e para que então pulasse do prédio. Mas a palavra não mata, a palavra não empurra e a palavra não executa. Principalmente, analisemos a cena. O professor Miguel, que estava em um dia regular, realizando as suas funções docentes, recebe uma ameaça de uma aluna que, caso ele não mudasse sua nota, leia-se, lhe desse tratamento preferencial sem quaisquer justificativas, a mesma pularia do prédio. Vejamos que se trata de uma situação que nenhum profissional está preparado e que, mesmo que analisemos a situação sob todos os ângulos, ainda não se extrai conduta típica punível por tentativa de homicídio. O direito penal exige a ação humana dirigida à produção de resultado morte, o que aqui jamais existiu. Miguel não agiu com ânimos da Cande, não houve dolo direto, nem dolo eventual. Sua fala foi imprópria, mas não há tipicidade penal no erro de expressão sem qualquer ato de execução. Nesse sentido, devido à ausência de atos executórios, mesmo que os senhores entendam que houve algum impacto psicológico ou alguma influência moral sobre a ação da vítima, a responsabilidade penal exige o nexo causal direto e a ação típica dolosa. No máximo, poderíamos pensar por paixão ao argumento em discutir a instigação ao suicídio de maneira subsidiária. Não houve dolo de matar. O que houve, no máximo, foi o chamado animus extingani, a intenção de provocar, de confrontar, a intenção de instigar uma ideia suicida que já existia na vítima. E essa intenção, senhoras e senhores jurados, não é homicídio. É o que está descrito no artigo 122 do Código Penal, que é o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Vamos aos fatos concretos. A vítima não faleceu, a vítima não teve lesão corporal de natureza gravíssima, a vítima teve apenas leves escoriações. Por isso, não se aplica nem ao menos os parágrafos 6º e 7º do artigo 122, porque estes exigem lesão gravíssima ou morte, como diz a letra de lei. Nesse sentido, o caso considerado de maneira subsidiária a instigação ao suicídio, esta ainda deve ser considerada em seu caput, visto que o resultado de fato foram apenas escoriações. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssima promotora de justiça, senhores jurados, bom dia. Chegamos agora no momento mais importante deste julgamento, onde os senhores, como representantes da sociedade, deverão decidir com base na verdade e na justiça. Para isso, deverão responder 5 perguntas, os chamados quesitos. Permitam-me explicar com clareza o que cada um significa e como os senhores devem responder à luz do que vimos até aqui. Bom, o primeiro quesito ele trata da materialidade, ou seja, o fato aconteceu? Sim, a vítima realmente sofreu escoriações leves, e isso não está em debate. Por isso, pedimos que para esta pergunta respondam sim. O segundo quesito é sobre a autoria. A pergunta é: foi Miguel quem praticou o ato lesivo? Senhores, a resposta claramente é não.
Miguel não encostou um dedo na vítima, ele não executou nenhuma ação física. A própria vítima que causou os ferimentos. Assim, devem responder não, e isso encerra o julgamento aqui, pois Miguel não cometeu crime doloso contra a vida. Mas, caso os senhores entendam que Miguel teve alguma influência verbal, devem seguir os próximos quesitos. O terceiro quesito, ele permite a absolvição por clemência. Aqui, os senhores podem reconhecer que Miguel não agiu com intenção criminosa, mas talvez movido por uma emoção forte, ou que, mesmo com culpa, merece ser perdoado. Se for entendimento dos senhores, votem sim. O quarto quesito trata da diminuição da pena. Isso se aplica se os senhores acreditarem que Miguel teve uma participação leve. Se desejar ou prever o resultado, isso garante uma punição mais justa, e nesse caso devem responder sim. O quinto e último quesito, ele fala das qualificadoras. A acusação diz que Miguel agiu por motivo torpe, mas não houve dolo homicida, nem crueldade. Ele não quis matar, portanto, os senhores devem responder não. Senhores jurados, Miguel é professor, não criminoso. Não houve tentativa de homicídio, mas, no máximo, uma instigação verbal. Confiamos que votarão com equilíbrio e justiça. Por isso, pedimos pela absolvição por clemência, levando em conta o contexto da fala. Mas, se em remota possibilidade não considerarem a possível absolvição, que condene o senhor Miguel apenas pelo artigo 122 em seu caput, considerando estritamente sua contribuição moral ao fato. Eu agradeço a todos pela atenção e prossigo agora a leitura de sentença. Tratam os autos de ação penal oferecida pela representante do Ministério Público Estadual, acusacionando o réu Miguel Santos, nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, contra a senhora Patrícia Oliveira. Considerando que a primeira fase do procedimento do júri foi encerrada com a decisão de pronúncia, o réu foi levado a julgamento pelo júri popular, sendo, portanto, designada a sessão de julgamento para esta data. Reunido em sala secreta, o Conselho de Sentença, por maioria dos votos declarados, reconheceu a materialidade, letalidade e autoria e não absolveu o réu, mantendo-se ainda a qualificadora. Assim, resta o acusado condenado em decorrência do crime de homicídio qualificado na sua forma tentada. Tendo assim o acusado Miguel Santos, sendo condenado em júri popular, nas circunstâncias descritas, é passada a dosimetria da pena, observando o sistema trifásico do Código Penal. Na primeira fase, utilizando os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, nenhum fora considerado negativamente. Assim, a pena base ficou em 12 anos de reclusão. Na segunda fase, a atenuante prevista no artigo 65, em que pesa a confissão em juízo, deve ser sopesada conforme a súmula do STJ, desconsiderando-a na dosimetria, tendo em vista que a pena base já se encontra no mínimo estipulado do tipo penal. Na terceira fase, foi reconhecida a causa de diminuição de pena referente à forma tentada, prevista no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, razão pela qual a pena é fixada em 8 anos de reclusão. É estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena com base no artigo 33, parágrafo 2º, a linha B do Código Penal. Também não é possível a substituição da pena em privativa de liberdade e em restritivo de direitos, dada a vedação contida no Código Penal. Não há valor para reparação de danos, tendo em vista que nada foi discutido nos autos. Pode o acusado recorrer em liberdade. Contra ser julgado desta sentença, por fim, solicito que expressa-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se as demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado. Diante da ausência de consideração ou requerimento por parte da acusação ou defesa, fica esta sentença publicada em plenário. Agradeço aos senhores jurados pela presença, ao cumprimento do dever e, ao passo que, sem mais, os dispenso.